Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 24. Gênesis 24, e você, se quiser deixar a mão em Mateus 8, queria focar em 3 textos. Mateus 8. Como vocês têm visto, é um dos temas, nós temos falado bastante sobre andar pela fé, sobre ouvir a voz de Deus, e é fundamental como é que você vai andar pela fé se nós não ouvimos a voz de Deus? Se você ouvir errado, amém? E a realidade é essa, amém? Fé vem por ouvir a voz de Deus. Fé vem somente por ouvir a voz de Deus. E a sensação que eu tenho é que a gente ouve mal, nós não somos bons ouvintes. Então nós precisamos desenvolver, vamos dizer, se fé vem pelo ouvir, ok? Fé vem pelo ouvir. E você sabe, fé não é um esforço mental ou um esforço humano, físico. Ele não é algo que o natural tem que fazer. Fé vem quando Deus fala conosco. Ou seja, Deus fala conosco, e junto com o que Ele fala, Ele nos dá a graça, dá a energia, a força, a coragem, para operar naquela dimensão. Então, o que acontece? Ouvir a voz de Deus, nós precisamos, a capacidade de ouvir é ouvir a direção de Deus, o que Ele está falando, e receber a graça dEle junto. Esse é o ouvir de Deus. Por isso que o coração humilde, o coração intelectual, ele ouve a instrução, mas não recebe a graça. Porque ele diz, não, agora eu sei como é que é, não precisa dizer, é como se você só precisa uma dica de Deus. Você diz assim, Deus, já entendi, Deus. Não, Deus quer repartir a instrução e quer repartir a graça dele junto. Fé vem pelo ouvir a voz de Deus. Então, tem o texto da parábola da semeadura, em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, eu creio. Ele faz essa menção no final, vede como ouvis, porque ele está falando, tudo funciona dessa maneira. A palavra do reino é semeada, e aí ela descreve os 4 solos, né, que caem no meio do caminho, distraídos, né, sob pressão. E o objetivo da palavra do reino é chegar até o coração, onde você... E aí, Jesus fala assim, aqueles que compreendem a palavra. Recebe e compreende. Então, o que acontece? Você recebe a palavra e você compreende. O teu coração está afinado com Deus. E o coração humilde é essencial para entender o que Deus está falando. É fundamental um coração humilde para receber a instrução, meus irmãos. Nós precisamos aprender a receber instrução. É a sensação que você está, que ninguém mais respeita a autoridade. Que é comum você dizer assim, é importante, nós vamos ir nessa direção. Você sim, graças a Deus, esse é o que tu pensa, mas eu penso que nós vamos fazer assim. Aí você desconta a instrução. É isso que nós falamos, que a palavra de Deus, vede como ouvis, com a medida que tiveres ouvido, vos medirão. Então, o que acontece? Nós temos descontado, por causa do nosso coração, ou pela falta de confiança, ou pela maneira como o inimigo tem feito, quando alguém dá uma instrução para nós, você desconta ela. Mais ou menos, essa parte eu concordo, essa aqui eu não concordo. Ou seja, você mede ela e dá uma aguada nela e pega uma parte. Se por outro lado, atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente como eu digo. Então você tem a medida plena
é aquela cujo coração diz assim, Deus sabe tudo, Ele é o Senhor e eu me rendo à sabedoria dEle. E aí você recebe o coração de Deus. E você acolhe a Deus em adoração. Do outro lado, você diz assim, bênção, mas eu estou numa outra fase da minha vida e eu creio que agora eu vou fazer assim. Ok. Nós estamos sempre descontando, se chama descontar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos que todos nós podemos ouvir a voz de Deus e todos nós somos profetas, todos nós somos líderes. Ou seja, por que tu acha que você sabe mais que eu? Amém. Eu quero andar contigo quando aquilo que você falar faz sentido para mim. E a diferença da obra de Deus é que Deus vai falar coisas que não vão fazer sentido para você, porque é exatamente isso que te vai fazer crescer. Amém. Se você só receber aquilo que você concorda, você nunca vai crescer. Se você circula e cria uma unidade, amém, um grupo de pessoas que você ama, que só diz assim, como você é bom, como você faz tudo certo, como você é uma bênção, como você é isso, e jamais diz assim, olha, eu estava olhando esse lado da tua vida, você precisa dar uma ajustada aqui, o que acontece? Você jamais vai crescer. Jamais vai crescer. É quando você é confrontado com a autoridade e o amor de Deus, de pais e líderes espirituais, que entra em cena e diz assim, essa área você precisa ajustar. É quando você agora muda um comportamento antigo e assume uma nova e você o quê? Agora você está crescendo, você está evoluindo, você está sendo transformado. Porque quando Deus diz para você, você não precisa lutar, você precisa andar só 7 voltas ao redor de Jericó. A tua mente natural, se não for treinada, jamais vai aceitar isso como algo de Deus. Amém. Então nós precisamos aprender a ouvir e desenvolver o nosso ouvido espiritual, como nunca antes. Isso vem de um coração de adoração, de rendição. Coração de servo. Amém. Que Deus fala coisas que nós não fazemos ideia. Amém. Se você quer tocar em coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, provavelmente você vai ouvir algo de Deus que você, se não se render e dizer assim, isso eu nunca ouvi, eu nunca vi, eu nunca pensei, e Ele falou, você tem que estar preparado para receber esse tipo de palavra. Amém? E como você faz? É que nem criança, nós treinamos nossos filhos a obedecer. Amém? Treina a criança e o que acontece? Você aprende e treina eles a ouvirem. Então, essa história, eu já citei um tempo atrás, em Gênesis 24, é a história de Abraão, que chama o servo dele, Gênesis 24 diz assim, era Abraão idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Amém? Que bênção esse testemunho. Amém? Avançado em tudo Deus o havia abençoado. Aí, o Abraão chama o servo mais antigo da casa. Então você percebe, ele conviveu com Abraão anos e anos. Servo, fiel, antigo, fiel, Abraão. Está lá um tempo. Aí Abraão chama ele e diz assim, eu quero que tu jure, olha só, pelo Senhor, um assunto importante, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e de lá tomarás esposa para Isaac. Então ele diz assim, uma coisa séria, não toma esposa para o meu filho dessa turma aqui. Eu quero que tu vá até a minha parentela e de lá tome uma esposa para o meu filho. E ele chamou o servo dele e disse assim, fez ele jurar. O assunto é sério, amém? É assunto sério. Amém. Versículo 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que há te preceder, e tomarás de lá uma esposa para o meu filho. Então,
Pensa bem, meus irmãos. Você é um servo antigo, você conhece Abraão, conhece todos o jeito de Abraão operar. Ele chama você no caminho e diz assim: vai buscar uma esposa para o meu filho. Na terra, na região aquela da minha parentela, acha uma esposa para o meu filho. Então, o que acontece aqui? Ele recebeu uma instrução, não de Deus, do líder dele, da autoridade dele. Todos nós temos que ter espaço no nosso coração para receber instrução e honrar e respeitar a autoridade espiritual na igreja. Todos nós temos que ter esse espaço. Precisamos ter um espaço onde você diz: essa alçada pertence a essa lógica que Deus criou. Amém? Essa é a razão porque existe profetas, pastores, mestres para edificar a igreja para o bem de todos. Amém? Deus escolheu assim. Então pensa bem, Eliezer foi treinado e é um servo e ele recebeu a instrução: buscar uma esposa em tal lugar. Ok? Então, como funciona a voz de Deus, meus irmãos? Nós somos treinados na voz de Deus porque existem componentes na voz de Deus que são assim, certas partes da voz de Deus são dadas pelas autoridades espirituais sobre nossa vida. Outras são dadas direto do nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia diz, se nós estamos sem correção, sem ordem, deslocados no corpo de Cristo também, deslocados das instruções de Deus, nós somos bastardos, nós estamos tentando operar e nós não sabemos operar. Então, olha Eliezer. Eliezer recebeu uma instrução. Vai até tal lugar e pega uma filha, uma esposa para o meu filho. Então, o que ele tem? Essa parte é inegociável. Ele tem que ir para tal lugar e pegar uma esposa. Amém. Eu senti de Deus de ir para outro lugar, entendeu? Não, porque, eu entendo, né? Os pastores, líderes, né, estão dizendo assim, louva a Deus em todo tempo, mas eu entendo que tem certas situações que é impossível louvar a Deus em todo tempo. Então você vai perceber que o reino de Deus e o governo de Deus, ele traz ordem. Então tem partes das nossas instruções, vêm de pais espirituais, de autoridades que Deus dá, parte vem da nossa relação com Deus. E parece hoje em dia que nós, pela maneira como o inimigo operou, ele está descartando os líderes espirituais e está fazendo com que a gente diga assim, não, na verdade, assim, eu ouço a voz de Deus, eu sei tudo como faz. Amém. Eu sou independente, eu ouço a voz de Deus. Líderes, autoridades, pastores, foram colocados, Deus, para a nossa proteção. Amém. É para isso, essa é a principal razão porque existe governo. Amém? Então eu queria que você destacasse assim, o governo foi criado para criar um ambiente que você esteja seguro e que você prospere. Essa é a razão porque existe governo, autoridade. Esse é o desejo de Deus. E essa é a razão porque os governos que estão submissos a Deus existem, para promover um ambiente seguro, para que nós possamos prosperar. Essas duas únicas funções do governo. Amém? E não fazer o que está sendo feito hoje em dia, invadindo o território, dizendo A, B ou C. Eles promovem essa razão porque existem fronteiras, existe uma certa polícia, guarda e a ordem. Amém? Para o quê? Para criar um ambiente que você se sinta seguro para operar. Amém. A guarda e a polícia e as fronteiras e tudo, não é para oprimir você, amém. É para proteger você, que você não precise se preocupar com certas coisas, para que você tenha um ambiente seguro e a partir dali você possa ter também as condições para prosperar, amém. Ninguém vai ficar olhando para aquilo que você fez, o cara prosperou, gerou tal coisa, creu em Deus, então nós vamos ter que botar mais imposto em cima, está prosperando demais. Essa não é a função do governo. No governo é, graças a Deus, que as pessoas têm um ambiente que prosperam. E a maioria das pessoas, se você olhar, grandes empresas que buscam prosperar e gerar riqueza, elas vão procurar ambientes seguros e em condições de prosperar. Se você vai num ambiente opressor, amém, que perde as liberdades, essas empresas vão se deslocando, amém. Não só de estado para estado, como para países e países. Nós estamos vendo isso, amém.
Grandes empresas saindo de estados tal, indo para tal lugar. Por quê? O que você quer? Ninguém quer ajuda, ok? Nós precisamos ajuda do governo. Nós precisamos ajuda. Nós queremos operar. Não é que assim, eu vou trabalhar para você, vou dar dinheiro no final. Nós não queremos isso. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para nos promover um ambiente seguro, onde eu posso exercitar os meus talentos, os meus dons, e eu arriscar, e se eu perder, eu perdi, mas eu arrisquei, eu quero poder, se eu ganhar, eu ganhei. Eu quero ser livre para operar, e quero ter as condições para fazer o que eu tenho que fazer. Amém? Então, o que acontece? Existe a figura de governo, e existe a figura do empreendimento da nossa própria vida. E na voz de Deus, e o governo de Deus, funciona assim. Você sempre vai ter a figura do pai, sempre vai ter a figura da igreja local, que é fundamental, que vai promover o ambiente e as diretrizes médias para você ficar seguro. Amém? Não é hora de reinventar a roda. Agora nós estamos reinventando a roda, reinventando a igreja, reinventando. Não é hora de reinventar o reino de Deus. Existem parâmetros, a direção sábia e sóbria dada por Deus, que em cima dessas diretrizes você vai operar, amém, e vai ser uma bênção, amém. Então o que acontece? Eliezer recebeu uma instrução clara de Deus, é para ir na tal região e para buscar uma esposa para o meu filho, é isso, e não faz isso e faz isso, ok? No meio do caminho, o que Eliezer tem que fazer? Ele teve que usar a fé dele e ouvir a Deus para saber qual a mulher que ele ia trazer. Amém? Porque Abraão não disse qual é a mulher, ele não disse, a palavra profética, eu quero só que tu vá até a cidade tal, na família tal, e tem uma mulher chamada Rebeca, essa aqui que Deus deu. O que a pessoa precisava fazer? Manda qualquer um lá, pega, a Rebeca pega, vem, traz, está aqui. Não requeria fé dele. No meio do caminho ele tinha, olha só o temor dele. O meu patrão, amém, o meu Senhor, que eu honro muito, me dá uma instrução. Ele me dá as dicas mestras, ele me dá a diretriz, vai até tal cidade e pega uma esposa para os meus filhos, e não faz isso. Mas quem é essa mulher? Amém. Está na minha mão decidir. E aí ele vai consultar Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Amém. Deus, tem misericórdia de mim. E você percebe a importância da decisão dele, mas a importância da decisão dele no contexto da orientação de Abraão. Amém. Você percebe? Então, o que você percebe na voz de Deus? Você vai ver Deus operando diretamente e Deus operando através de vasos. É a nossa posição correta no reino de Deus, e o nosso coração correto, que vai fazer com que você, primeiro, tenha uma direção, porque a voz de Deus está dentro da voz de Deus, ok? É mais ou menos assim. Dentro da obediência de Eliezer em ir para tal lugar, e com a cabeça o seguinte, porque você vai orar, Deus, amém, você vai orar na linha do que você foi instruído. Que é o que está escrito aqui. Disse consigo, ó Senhor, versículo 12, Deus de meu Senhor Abraão, por favor, amém, rogo-te, que me acudas, amém. Preciso da tua ajuda aqui. E uses de bondade para com o meu Senhor. Olha o coração dele. Estou aos pés de uma fonte. E aí eu creio, meus irmãos. E aí é onde nós lemos, porque fé vem por ouvir a voz de Deus. O Eliezer não teve a ideia brilhante de dizer que amém, quem descer e der água vai ser a mulher. Não. Deus tinha um plano para Isaac e a Rebeca era parte do plano. Teve um homem posicionado diante rendido à autoridade de Abraão, e clamando pela direção de Deus, e Deus diz, Deus deu a ideia para ele. Guarda isso, meu irmão, não põe muito em você, tudo começa em Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque ele se posicionou corretamente, de honra diante do Senhor dele,
de honra diante de Deus e reconhecendo a sua situação, o Espírito Santo de Deus abriu o coração dele e ele teve a brilhante ideia. Amém? Então, quando você tiver uma brilhante ideia, amém, foi Deus que te deu. Amém? Não esquece de louvar a Deus. Por quê? Porque de alguma maneira você se rendeu e se inseriu. É como se os planetas estavam alinhados ali. Você está inserido no teu temor a Deus, mas diante da lógica que Deus opera. Abraão era amigo de Deus. Amém? Abraão tem uma jornada de fidelidade com Deus. Amém? Existe sim isso. Existem líderes, existem anciãos, existem pessoas mais avançadas, mais maduras. Existe autoridade espiritual, existem pais. Que nós precisamos aprender a ouvir essa sabedoria. Amém? Se não, imagina, olha o que seria, olha a diferença. Eliezer, arruma uma esposa para o meu filho. Eu creio que tu ouve a voz de Deus, sabe tudo, né? Então tá, arruma uma esposa para o meu filho. Agora ele tem um mundo todo para ir. Você percebe? Um mundo todo para ir. Amém. Até o Brasil. Amém. Eu ouvi dizer que lá no Brasil tem gente. Amém. O mundo todo. O que a voz de Deus e a autoridade, e é isso que os pais espirituais dão, eles já dão a linha de você, amém, você diminui o espectro. Amém. Você está sendo treinado para ouvir a voz de Deus. Esse homem, que é a autoridade, Abraão, tinha a instrução de Deus. Aqui não e aqui não. Então, muitas vezes, eu me vejo dando algumas instruções que elas não são específicas, mas elas dão a direção. Cuida disso, vai nessa direção. Não deixa de louvar a Deus, ok? Se você acata isso, se você acata a palavra de um líder, você diminuiu ao extremo as opções. Para ali você... Então, você agora está com o coração rendido para ali você ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vai ser clara para você. Amém. Essa é a função de líderes. Nós vimos na história, amém, essa dificuldade que nós lidamos com a autoridade espiritual, porque muitas pessoas abusaram e disseram, você vai casar com tal pessoa e vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim e vai ser assim. As pessoas às vezes perguntam assim, que cor eu compro o meu carro, que cor eu faço isso. Você abusou dessa autoridade quase que e controlou a vida dos irmãos. Não, porque eu creio que Deus me deu a sabedoria e você abusou. Isso é um erro da liderança da igreja. E você se mete em todas as coisas. Essa é a razão. Amém. Porque, meu irmão, que cor eu compro meu carro? Meus irmãos, tipo assim, você percebe? Amém. Eu tenho mais coisa para fazer do que dizer, né? Tem certas coisas que não é a minha função. Ao mesmo tempo, para não errar, muitos recolheram ao extremo. E não, na hora da pressão, não consegue dar uma ou duas direções para a pessoa operar. Se não, você é grande, eu não quero controlar ninguém, todo mundo tem um espírito, aí você recolhe e aí você se omite. Muitos líderes se omitem. Na hora de que, não, agora é a minha parte. Amém? Você sempre vai ver isso. Soldado briga com soldado, sargento briga com sargento, tenente briga com sargento. Mas quando você tiver que lidar com o general tem que entrar em cena. Não faz o general brigar com o soldado. Amém? Não funciona assim. As etapas têm que ser feitas. Então, tem horas de entrar em cena e tem horas de deixar... essa é uma decisão. Você tem luz, você às vezes tem uma situação assim difícil, você consulta alguém sobre alguma coisa, eu falo assim, eu não tenho nenhuma especificidade sobre esse assunto, mas eu vou dizer, cuida disso e cuida disso. Amém, essa é a função. Por quê? Porque cabe a você ouvir a voz de Deus dentro dessa direção. Amém? Então Eliezer ficou feliz da vida, amém? Pelo fato, amém, de um lado, receber a confiança de ouvir a voz de Deus, mas ao mesmo tempo o temor, né? Me acuda, Deus. Aí Deus
A Bíblia fala assim, que ele estava considerando, ele meditando, pairando sobre essa informação, versículo 15, quando aparece a Rebeca. Olha só. E ele vendo o temor e a responsabilidade do momento, ele começou a ver que aquelas coisas que ele tinha conversado com Deus estavam acontecendo. E o versículo 21 chama muito a atenção, que ele diz, o homem ficava observava com silêncio, em silêncio, atentamente, para ver se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Então, olha só. Esse é o teste de ouvir a voz de Deus. Não se precipita, vamos dizer, as coisas estão encaixando. Ele fala assim, Deus, será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Amém. É a tal. Amém. Olha a responsabilidade que é escolher a pessoa. E dito e feito, confirma no coração. Amém. Feliz da vida. Versículo 26. Se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Meus irmãos, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá a direção, sempre, é uma das coisas que nós precisamos cultivar. Se você quer ser expert em ouvir a voz de Deus, cada coisa que Deus faz, para e adora a Deus. Talvez você não resolveu o assunto por completo, mas se você recebeu uma instrução de Deus, glória a Deus, adora a Deus. Amém? Adora a Deus. Ele conta como o Senhor fez essa grande obra. Amém? Tremenda essa operação aqui. Vamos para Mateus 8. Mateus 8. Mateus 8, a cura de um criado do centurião. Jesus entra em Cafarnaum, versículo 5, e o centurião diz, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus diz, eu vou curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Olha só, eu estou sujeito à autoridade e eu tenho autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a esse vai e ele vai, o outro vem e ele vem. Ao servo faz isso e ele faz. Ou seja, pessoas treinadas no ranking. Quando o Senhor diz algo, você faz. Ele falou faz. Ele falou vem. Ele falou vai. Ele falou faz. Ele falou volta. Ele falou para. Eu falei assim, nós somos treinados nessa lógica. Olha o que diz. Nós somos treinados nessa realidade, e porque nós somos treinados na autoridade e na como Deus opera, eu ouvi a tua voz e digo, não precisa tu ir lá, manda alguém. A voz de Deus está clara num coração submisso à autoridade. Fica bem clara. Jesus, quando ele diz assim, quando ele ouviu a lógica desse homem, ele diz, eu não vi fé como essa. O que é fé? Vem por ouvir. Ele ouviu o Espírito Santo falando que Jesus não precisava ir lá, que ele simplesmente agisse dessa maneira, ele ia ser curado, e que Jesus podia curar sem alguém estar presente. Ele captou essa mensagem. Por quê? Porque ele tinha sido treinado na lógica de como obediência e autoridade funcionam. Olha só, a pessoa exercitada na autoridade honra aos pais para que você seja de longa vida. Amém. O que significa longa vida? Vida longa e próspera. Não é isso que a gente quer? Prosperidade, sabedoria, graça, a voz de Deus para operar e ver uma vida próspera? Honra a teus pais. Obedece e honra a teus pais. O que isso faz? Faz você treinar esse aspecto da autoridade e do comando e da lógica de Deus, que te insere, te posiciona para ouvir com mais clareza a voz de Deus. Então são as duas coisas. Você precisa continuar, estar debaixo de autoridade, e precisa aprender a ouvir a voz de Deus por conta própria. As duas coisas não são exclusivas, amém? Ou uma ou outra, não, são as duas. E como eu disse, no caso, amém,
existem lideranças que erram, que avançam o sinal e que ou não avançam, não diz nada, te vira, né? Mas também existem situações da igreja, ou do discípulo, ou do servo, ou daqueles que estão aprendendo, que ou diz assim, eu não preciso de ti, eu sei fazer tudo, que daí é um problema, é um erro nosso, ou que diz assim, são extremamente dependentes, depende para tudo, amém? Até para a cor do sapato que vão botar. Você percebe? Então, existem extremos nesse negócio, mas o que Deus quer fazer é que as duas coisas são importantes. Não é um nem outro. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, amém? Ele foi lavar os pés dos discípulos, fazer um ato divino. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele estava prestes a ir para o Calvário. O Rei da Glória tira a toalha, pega uma vasilha e começa a lavar os discípulos, os pés dos discípulos. Pedro se levanta e diz assim, jamais tu vai lavar meus pés. Eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Então me dá um banho. Você recebe, nós somos 8 ou 80. Aí Jesus disse, não, quem já se lavou não precisa se lavar. Ou seja, ele está sempre cortando a gente no sentido, nós achamos que tudo é 8 ou 80. Se eu não posso decidir sobre esse assunto, então eu não quero decidir nada. Não, não é assim. Você vai aprender a ouvir a autoridade de alguém e ouvir a voz de Deus. E nós somos assim. Tu acha que eu não tenho capacidade de ouvir a voz de Deus? Então tá, faz, então segue. Você percebe, a natureza do ser humano é essa. Não gosto que ninguém me mande. Mas por que ninguém faz nada? Amém. É esses extremos. Aí Jesus está dizendo, Pedro assim, não faz sentido. O Rei da Glória lavar meus pés. Jamais vou permitir. Achando que ele estava dando uma dentro, né? Jesus, Pedro, é importante isso acontecer. E se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. E aí Pedro, óbvio, só tem duas opções, né? Deus, eu quero um banho, né? Dá um banho, né? E Jesus não vai nessa assim, querido, né? Que coração bom, né? Servo, discípulo, amigo. Ele falou assim, não, quem já se lavou, não precisa tomar banho, é só precisa lavar os pés. Eu acho massa, porque Jesus não fica nessa história assim do, não ofende, que lindo a gente identificar um espírito tão gostoso assim, né? Ele não quer tomar banho, mas ele quer lavar os pés. Não existe esse negócio. Isso aí é a carne, nós estamos estimulando a carne das pessoas. Está errado. Porque nós estamos ensinando a Jesus o que é certo fazer. O que está implícito aqui? Jesus é a autoridade, ele está dizendo, eu vou lavar os teus pés. João Batista foi na mesma situação, tu é que tem que batizar. João Batista, é assim que vai ser. Então você percebe, João Batista e Jesus tendo uma discussão, dizendo assim, eu não vou te batizar. Sim, vai me batizar. Porque é assim que se cumpre a lei. Então, o que você tem? O encontro entre a voz profética e a autoridade de Deus. Eles sempre vão andar junto, mas cada um no seu quadradinho. Você precisa dos dois. Amém? Você precisa crer em Deus, desenvolver a tua fé com Deus, mas você precisa ouvir a voz profética das autoridades que Deus deu. As duas coisas são juntas. E por que eu falo nisso? Porque nós estamos querendo, nesse tempo todo, aperfeiçoar a nossa habilidade de ouvir a voz de Deus. Amém? Amém? Olha só esse homem. Jesus disse, eu não vi fé como essa. Qual é a fé desse homem? A fé de dizer que se eu estou debaixo da autoridade, ele ouviu a voz de Deus. Fé só vem por ouvir a voz de Deus. E Jesus olhou para a reação desse jovem e disse assim, eu não vi em lugar nenhum fé como essa. Ou seja, esse homem ouviu a voz de Deus num nível que ele jamais tinha visto. Porque fé é o resultado de alguém que ouviu a voz de Deus. Ele não teve uma ideia, de novo, nós vamos dizer assim, puxa, que bênção, o cara é um cara espiritual, né? Olha a ideia que ele teve de nem precisar, porque ele era exercitado, ele era um sargento, ele era um comandante, e nem precisa ouvir a voz de Deus. Não foi isso. O exercício que ele tinha, a maturidade de ele desenvolver um coração de rendição ao governo de Deus,
na igreja, ou na maneira como Deus, na estrutura do governo de Deus, no reino dele, na igreja, fez com que ele tivesse posicionado para ouvir a voz de Deus num nível que ele não estaria se ele não tivesse encaixado nessa lógica de Deus. O que Eliezer ouviu foi porque ele estava rendido à instrução, tinha um coração rendido à instrução de Abraão na vida dele. Por isso que ele ouviu aquela ideia. Esse homem ouviu porque ele tinha treinamento para saber, amém, como o governo de Deus na terra opera. E o que nós estamos orando e o que nós estamos crendo é que o reino de Deus venha na terra. Amém? O que nós queremos é o governo de Deus na terra. Amém? O que é o governo? Ele é Senhor, todo joelho vai se dobrar. Ele é rei, ele é Senhor. Ele tem a última palavra, ele é rei. Ele é o Senhor Jesus, nós somos discípulos, convém que Cristo cresça, amém? Não o meu querer, mas o teu Senhor. Então, tem aspectos na nossa vida, meus irmãos, que nós vamos fazer coisas, que Deus vai delimitar certas esferas de ação na nossa vida. Essa é a razão porque Paulo diz, tem muitos instrutores, muitos isso, nós precisamos de pais. Amém. Nós precisamos da voz profética, porque se a voz profética não estiver em operação, o povo se corrompe. A voz profética dá a direção, é a voz que Abraão deu para Eliezer. E dentro da voz profética, isso não isenta você de ter que acordar de manhã, dobrar o teu joelho e clamar, Deus, eu preciso da tua ajuda. Amém? Porque você não entrega para Abraão, Abraão, é o seguinte, isso aí não está legal, não gostei, porque é o seguinte, como é que é o nome dela? O que mais fazer? Quer dizer que agora, olha a responsabilidade que tu está me dando. Amém. Não isenta a cada um de nós de buscar a Deus, de orar, ter uma vida de oração, ter uma vida da palavra, meditar dia e noite, não se assentar na roda dos escarnecedores, para dentro da esfera de ação que Deus nos deu, ali dentro, ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. Então, a voz de Deus está dentro da voz de Deus. A instrução de Deus, muitas vezes, é dada. Quando você ouve nesse lugar, não importa a situação, monta um altar nessa situação em que você está e adora a Deus. Porque Deus habita no meio de louvores. Em qualquer situação, o louvor é chave para Deus se mover. O que você está tendo? Você já delimitou bastante as opções de como você tem que reagir. Amém? Você não tem a direção do que fazer, mas você sabe o que fazer. Eu vou louvar a Deus. E é nessa atmosfera de obediência e rendição a valores cristãos, a princípios bíblicos na tua vida, que a voz de Deus vai ficar clara para você. Porque, meus irmãos, tudo o que acontece na nossa vida é de acordo com a nossa fé. Então, quando você lembra a história dos 10 leprosos, o que aconteceu? Jesus Cristo deu uma instrução, vai até tal lugar, te apresenta ao sacerdote. Na obediência, olha o que acontece, na obediência à autoridade do Messias, do Rei, do Senhor Jesus, nessa obediência ele vai. E ao eles obedecerem as instruções, eles foram curados. No meio do caminho, alguém ouviu a voz de Deus. Tinha 10. O Espírito Santo de Deus conversou com esse homem. Ele disse assim, olha o milagre que aconteceu, vou voltar. Amém. Por que um ouviu a voz de Deus para voltar e o outro não? Os outros 9 não. A voz de Deus estava disponível para os 10. Os 10 tinham o seguinte, o milagre não terminou. Deus fez uma obra tremenda. Se você voltar e agradecer e adorar a Deus, Deus tem mais a fazer na tua vida. Um ouviu isso e voltou. Não foi ele que teve a ideia. Que benção, né? Graças a Deus que nós precisamos treinar nossos
filhos a serem agradecidos, porque imagina o que pode acontecer se eles simplesmente forem agradecidos. Não, não foi isso, ele ouviu a voz de Deus. Porque Jesus diz, a tua fé, porque o segundo milagre foi fruto do exercício de ele ter ouvido a voz de Deus e ele ter respondido em fé e ter voltado e adorado a Deus. E aí eu falei, a tua fé te salvou. Amém. Os outros ganharam milagre, eles receberam, esse recebeu algo. Então, esse homem, um desses 10, recebeu o quê? Ele aprendeu a operar nas duas coisas, em a obediência à autoridade de Cristo e a fé dele em andamento de ouvir a voz de Deus. Amém. Essa é a combinação que Deus quer fazer para nós. Amém. Então, quando nós estamos nesse momento da história, amém, nós vivemos em mares agitados. A voz profética da igreja é fundamental nessa hora para sinalizar onde nós estamos indo, o que Deus está fazendo, o que nós estamos operando. Amém? É fundamental. Mas você vai estar na linha de frente, você precisa desenvolver a tua vida cristã para perceber a voz de Deus dentro desses. Amém? Faz sentido isso? Amém. Então vamos para a 2 Crônicas. Qual é o objetivo do nosso Deus? Qual é o objetivo do governo? Amém? Da autoridade. Nós estamos falando da autoridade. E eu queria, amém, nós precisamos restaurar a autoridade da palavra de Deus, da voz de Deus na nossa vida. É a voz suprema. Deus falou, cale-se diante de Deus toda a terra. Só que a voz de Deus se manifesta e a autoridade de Deus se manifesta através de pais espirituais, de autoridade espiritual. E compondo com ele falando direto para você. Amém. É a habilidade que você tem de operar nesses patamares é fundamental. Amém. Versículo 20. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Amém. 2 Crônicas 20, 20. Crede no Senhor e estareis seguros. Eu já cresci, pastor, eu sou grande, já desenvolvi, não preciso de ninguém falar nada. Amém? Eu ouço Deus direto. Ok. Você vai ter um aspecto só. Você vai estar seguro. Né? Se você exercitar a tua fé e a tua confiança, você está dizendo, eu confio em Deus, eu já aprendi, existe temor de Deus no meu coração e eu confio que Deus vai cuidar de mim. Ok, Ele vai cuidar de mim. Glória a Deus, você vai estar seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Se quer avançar, você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus em conjunto com a direção profética da igreja. Amém. O navio, ele está seguro na doca. Mas não foi para isso que o navio foi criado, para estar seguro. Foi para enfrentar os mares. Nós fomos criados para avançar o reino de Deus. Então, o que nós não podemos é reduzir a nossa fé, graças a Deus, amém, que eu vou para o céu, confio em Deus, entreguei minha vida para Ele, e, eu confio em Deus, amém, eu estou seguro, eu tenho a convicção e a certeza da salvação e do amor de Deus e o cuidado dEle. Mas essa é uma parte. E diante do que nós estamos vendo, nós não podemos nos esquivar, amém, ficar. É claro que é mais tranquilo ficar no cais, amém. Põe na doca, o naviozinho, amém. Só que o navio no cais, ele está nervoso, porque assim,
Eu não nasci para ficar aqui. Amém? Eu não sou um imóvel. Amém? Eu nasci. E tem algo dentro de nós. Se o Espírito de Deus nos move mesmo, se tem algo dentro de nós que nos chama para os mares. Amém? Mas eu vou enfrentar a tormenta. Mas eu vou enfrentar isso. Mas o Espírito de Deus, a voz de Deus, o chamado de Deus, a razão porque eu nasci me chama para águas. Amém? Mas pode dar tempestade. Eu sei, mas de alguma maneira o Espírito de Deus, amém? O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para essa hora. Amém? E é fundamental nesse momento. É como se o Eliezer está na doca, amém? Seguro, sob a proteção do pai Abraão. Tem muitos filhos ele tem, amém? Eu sou um deles, glória a Deus. Sou um filho, estou protegido, amém? O Abraão diz, ele vai junto, né? Ele vai surfando junto. Só que aí chegou uma hora de dizer assim, agora vai tu numa missão, sai da doca, aí, amém? Essa é a razão por que nós estamos sendo treinados. Não é que você está solto no mar, te vira, mas é o seguinte, está na hora de expandir, amém? De desenvolver a nossa fé, porque nós estamos sendo treinados e exercitados na palavra de Deus, no governo das Escrituras, na ordem divina, amém? Na fidelidade. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E meus irmãos, essa é a beleza de quando nós lemos e valorizamos e honramos a palavra de Deus e fazemos o que Deus diz, amém? Anda em perdão, não deixa de congregar, amém? Semeia, amém? Traz os dízimos, louva a Deus em todo o tempo. O que isso faz? Eu sou um homem em autoridade e debaixo de autoridade. Deus diz, você não questiona mais, vai, vem, quem é melhor, quem sabe mais, você está inserido no governo de Deus e na lógica, nos caminhos de Deus. E é nessa condição que você vai estar preparado para Deus falar, amém? Ouvir a voz de Deus específica para algumas áreas, amém? Que você vai ouvir, amém? Então a situação de Josafá aqui era, uma grande multidão vinha contra ele. Uma grande multidão, no versículo 2, amém, ele estava sem saber o que fazer. Fala, versículo 3, Josafá teve medo, amém, e se pôs a buscar o Senhor, Senhor me ajuda, amém. Situações de pressão, amém, de uma certa forma são uma bênção, amém, nos fazem a dobrar o joelho. Deus, precisa da tua ajuda. Pregoou um jejum, todo mundo pediu socorro. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, versículo 4. De todas as cidades veio gente para buscar o Senhor. Josafá, o líder, se coloca de pé e diz assim, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e poder e não há quem te possa resistir. Graças a Deus, amém, por líderes que Deus levanta e nos mantém alinhados, amém. Isso aqui não dá nenhuma palavra específica, mas isso aqui posiciona na nossa fé e na nossa confiança. Não há Deus como nosso Deus, não há Deus como nosso Deus que sabe livrar e abençoar e proteger. Então, a voz de Deus gera em nós uma confiança. Deus está no controle. Você não sabe o que fazer, mas Deus está no controle. Amém? Graças a Deus por isso. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores. Ele vai descrevendo todas as vitórias que Deus tem. E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, habitaram nela edificaram. E aí ele diz assim, se algum mal sobrevier, a espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa. Sabe o que ele está lembrando? 2 Crônicas 7. Se acontecer uma praga, se acontecer uma peste, se por a gente se desviar do Senhor, acontecer isso, se os inimigos se levantar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você percebe, meus irmãos, essa é a voz de Deus impregnada no teu coração, que você não sabe o que fazer, mas você sabe o que fazer. Amém? Você não sabe o que fazer, você não tem a solução, mas você está treinado. Eu sou um homem debaixo de autoridade. E a palavra de Deus diz, quando você lidar com uma situação, você se humilha diante de Deus, você busca a minha presença,
Porque o que acontece é que há muitas pessoas, no momento de pressão, nem isso fazem. Amém. Porque não foram treinadas na autoridade da voz de Deus e da palavra de Deus e do governo de Deus. Amém. Essa é a razão por que você faz. Porque você faz junto. Essa é a razão porque Eliezer está do lado de Abraão o tempo todo. Amém. Na hora da pressão, louva a Deus. Na hora da pressão, vamos orar. Deus é fiel. Na hora da pressão, o que isso está acontecendo? Está treinando você. Amém? Treinando você. E ele lembra. Ele avisa, se levanta e avisa todo o povo. A palavra de Deus diz assim, ele estava de pé anunciando. Quando essas crises acontecerem, quando o caos aparecer diante de nós, lembra o que Deus nos instruiu. Ele está lembrando, Deus, tu nos instruiu a fazer isso. Se nós orarmos nessa casa, se nós buscarmos a tua face, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra, e vou intervir a favor do meu povo. Amém. Então, a voz de Deus para resolver a situação de Josafá e da turma dele, partia do ponto que ele tinha que ter fé nesse nível. Amém? Ele tinha que ir a partir daí, você parte desse ponto. Amém. Aí ele diz assim, versículo 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Nós confiamos em ti, Deus. Nós estamos buscando em ti. Amém. Você busca e ora a quem você confia e que sabe que tem a solução. Amém. Deus, vamos a Deus. Amém. Na dúvida, vamos a Deus. Amém. Vamos a Deus. É isso. Graças a Deus que pelo menos essas coisas já estão impregnadas em nós. Vamos a Deus. Aí ele diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Ele diz assim, tem certas situações, meus irmãos, que são, amém, eles vêm e afundam. Não tem força, Deus, para resistir a essa multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer. Olha só, não é essa algumas vezes as descrições da nossa vida? Nós Senhor, nós olhamos lá, nós não temos força para resistir à pressão que está vindo. Amém. Tem alguns momentos da nossa vida que a batalha é tão intensa de todas as pontas que você consegue dizer assim, Senhor, não tenho força, Deus. Além de não ter força, olha só, além de não ter força para segurar a pressão, eu não sei nem como agir. Então, esses são os dois aspectos. A confiança em Deus te faz seguro e a voz profética te dá direção do que fazer. Então, você percebe sempre essas duas coisas. O inimigo às vezes pressiona de tal maneira que ele afeta você ao ponto de tirar desse lugar de segurança, de confiança. Deus, a pressão está grande. Amém. Onde tu está, Deus? Preciso saber o que eu faço. Amém. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os olhos estão em Ti. Tenta aplicar isso para qualquer área da tua vida, meu irmão. Qualquer situação. Vale para todos. Então, o Espírito do Senhor veio. Graças a Deus, amém. Esses eventos a gente vai poder pegar o DVD no céu e olhar como é que foi. Porque é interessante ver como foi. O Espírito Santo de Deus veio. Aí você vai lá na sala do trono, amém, na Blockbuster Celestial, amém, na rua 15 com a dourada, rua dourada com a prateada, você entra lá e vai ver assim, eu queria ver essa cena, amém, e o povo da pressão, amém, desanimando para baixo, mas eles estavam ali crendo, os olhos em Deus, é a única coisa que eu tenho para fazer, botar os meus olhos em Deus, e Deus encontrou um coração, amém, e aí o Espírito Santo de Deus veio, e o Espírito Santo de Deus veio. Como vai acontecer? O Espírito Santo de Deus sempre vai vir, amém? Essa vai ser sempre a lógica. Como nós vamos lidar com isso? Como você vai resolver isso? Como você vai resolver essa situação? Como você vai resolver essa situação do filho, da escola, das finanças, da família? O Espírito de Deus tem que vir sempre, amém? E ele vem num coração rentido, amém? Aqueles olhos estão em Deus e dizem, Senhor, cumpre em mim os teus propósitos. Eu creio, Senhor, ajuda na minha fé, amém? De alguma maneira, você está posicionado na maior pressão que você esteja, os meus olhos estão fitos em Deus. Por quê? Porque você foi exercitado
Na hora da pressão, na hora da alegria, na hora da paz, na hora da tranquilidade, você sempre se volta para Deus. Deus é tudo para mim. Amém. Você acha que é simples, mas muitas vezes, muitas pessoas questionam Deus no meio da pressão e estão dispostas a, de repente, eu estou errado, vou fazer outra coisa. Amém. O Espírito Santo de Deus veio e diz, dai ouvidos. No finalzinho do versículo 15. Não tem mais. Você percebeu? Dai ouvidos. Uma das coisas mais difíceis e requer habilidade, requer treinamento, é na hora da pressão ouvir bem, atentamente. Atendei como ouvis. Porque o que importa para nós? O importa é ver o que Deus está falando naquela situação. Esse é o que importa. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis e no encontro, ficai parados e vede o grande livramento que Deus vai te fazer, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou, o rosto em terra, e adorou a Deus. Pela solução? Não, pela palavra que eles receberam. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, em rendição, em reverência, um coração humilde, e todo o Judá, os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Pelo quê? Pela palavra que Deus trouxe no meio do caos. Amém. Nós precisamos, meus irmãos, se você quiser desenvolver uma vida de aprendizado, de ouvir a voz de Deus, aprende a ser grato, a louvar Deus em todo o tempo. Esse é um dos grandes segredos. Jamais murmure, jamais use a tua boca para qualquer outra coisa que não para adorar a Deus. Esse ensinamento, sede agradecidos, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. E você vai perceber que muitas vezes a mensagem, a condução, ou a mensagem apostólica e a mensagem bíblica de líderes da igreja, ela é simples. Ela não é complicada. Não precisa elocubrar muito e fazer muita coisa. Em tudo dai graças. Amém. É simples. Mas é essa faixa onde nós transitamos na nossa vida, onde você, uma vez na tua vida, disse assim, jamais vai sair da minha boca qualquer reclamação e questionamento diante de Deus. Muitas vezes é difícil, porque a mente natural não consegue entender. Mas eu sei que Deus está sentado no trono, Ele governa todas as coisas, Ele sabe mais, Ele pode mais, Ele é capaz, e Ele já deu prova para mim, então a minha função jamais vai sair da minha boca qualquer outra palavra que não adoração e louvor. Amém? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Isso é uma palavra de autoridade, é uma palavra de governo, que nós temos o privilégio de receber dos nossos pais espirituais e de líderes que vieram antes de nós e do governo, do ensino que você tem sentado nesse banco. Em tudo, dai graças. E carrega a autoridade de Deus para a tua vida. E que no teu ver não serve para nada no meio do caos que você se encontra. E é essa a razão que se você crê em Deus e crê nos profetas, Deus vai poder operar. Então, quando você vai a Deus, ou vai pedir conselho, ou vai pedir ajuda de alguma situação, e você está esperando que Ele ouça a voz de Deus por você e diga tintim por tintim o que você quer fazer, porque você quer ir no jogo de futebol, porque você está atrasado, e ele vai carregar o fardo para você do teu problema, você não vai receber nada, e nem Ele vai receber, porque o céu vai estar fechado. Porque só faz sentido um líder receber uma palavra de Deus para alguém que está com o coração pronto a receber. Amém. E aí você vai dizer, eu não tenho nada a dizer. Amém. O outro lado é aquilo que você diz, eu tenho algo para dizer. A vontade de Deus nessa situação é dar graça em tudo. É coisa de sentar. Isso a gente já sabe, mas precisa. Você percebe como nós somos. E nós não estamos percebendo que é a combinação
de você honrar a Deus e reconhecer, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, e você recebe isso como um servo Eliezer recebeu. Abraão ensinou ele, vai até o lugar. E a honra que você tem, a autoridade do governo, da voz de Deus e da palavra de Deus, a palavra de Deus é a autoridade suprema na nossa vida. Quando você tem essa palavra, ela abre o caminho para você, para Deus falar com você, naquele específico que você precisa. Então, meu irmão, chave na nossa vida, lição número 1 na nossa vida, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sede agradecidos. Amém. Essa é a razão porque existem pais espirituais, líderes, eles voltam e dizem assim, quer ter certeza que os fundamentos estão colocados na vida da igreja. Amém. E se você é daquele que diz assim, não, isso aí eu já sei, amém, Deus está movendo assim, Deus está fazendo assado, amém, tem nova realidade. Sim, tem uma nova realidade, tem coisas, Deus está se movendo, mas em conjunto. Amém. Deus jamais vai se contradizer. Amém. Você percebe a importância? E nós estamos vendo essa realidade. Deus vai restaurar algumas coisas no meio da igreja para o que Ele quer fazer, porque, meus irmãos, a voz de revelação de Deus está muitas vezes com base nos princípios base elementares de anos e anos da igreja na nossa vida. Amém. Ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai as veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá de pé de novo e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O Espírito do Senhor veio sobre o profeta e disse, não precisa lutar, te posiciona e adora a Deus. E foi o que eles fizeram. A instrução deles foi o seguinte, nós vamos posicionar as trombetas, posicionar o pessoal, vocês não vão precisar levantar uma arma. Louva ao Senhor. Amém. Confia em Deus e confia na lógica que Ele opera, que Ele usa os profetas dele. Essas duas coisas. Ele vai restaurar a confiança e a segurança, o nosso estado. Amém. Que bênção é poder operar de uma posição de força, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí então você pode avançar e lidar com o que tem que ser lidado. E foi o que eles fizeram. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ou seja, está no meio do caos. E a palavra profética foi, louva a Deus. Amém. Tendo eles começado, e meus irmãos, 10 leprosos, vai e te apresenta até o sacerdote. Tendo eles ido, tendo eles honrado a voz e rendido a autoridade do rei Jesus, no momento que eles foram, a lepra vai. Tendo eles começado a cantar, olha o contexto da obra do Espírito no coração dessa geração. Tendo eles começado a cantar, Deus começou a operar. Tendo começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon. Amém? Não há nada que Deus nos possa fazer. Então vamos crer, meus irmãos. Amém? Continua fazendo a tua parte, continua honrando a Deus, Deus vai falar com você, mas Deus continua agindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Amém? O livro de Crônicas, ele é escrito, você vai perceber que o livro de Crônicas, o primeiro e segunda Crônica, ele repete histórias que aconteceram em 1 Samuel, 2 Samuel, Reis e 2 Reis. Ele repete, ele faz um resumo, e é interessante, ele só pega as coisas boas.
Se você perceber certas coisas negativas, ele deixa de lado, porque é um livro que foi escrito numa época que o povo precisava ser encorajado a botar a confiança em Deus. E na voz profética que Deus estava levantando. Amém? Você precisava, é como se o livro estava sendo escrito para um povo que estava sob pressão, e ele estava sob pressão, amém? Não tendo esperança, intenso momento, e é o momento que nós estamos vivendo. E a ideia era, Deus estava restaurando, de novo, volta os teus olhos, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, amém? Se você confiar nele, crer nele, amém? Renova a tua confiança e a tua fé nele, você vai estar seguro. Amém? Deus vai restaurar esse senso. Amém? Tudo vai dar certo. Deus está no controle. Amém? Glória a Deus. Amém? Esse estado de espírito, de confiança que nós temos. Amém? Está o céu caindo. Amém? O mundo, amém, prevendo e mostrando tudo o que pode acontecer. Mas você assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é fiel. Amém? Deus vai dar um jeito. Isso é um estado de confiança, onde você está seguro. E é desse lugar que a voz profética vai vir para você. Não só estar seguro, mas é hora de avançar, amém? Conquistar territórios, amém? E quando eles chegaram ao local, ao vale, eles viram só corpos, amém? Vieram Josafá e o seu povo, versículo 25, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar. Amém, que bênção. Uma situação totalmente adversa, Deus transformou em algo, amém, totalmente adverso ao contrário, abundante, amém. Levaram 3 dias para saquear, porque era muita coisa. Ao 4º dia, eles se ajuntaram, e depois de 3 dias, disseram assim, isso aqui é o Vale da Bênção, né? Amém, é o que eles disseram, o Vale da Bênção. E louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale da Bênção até o dia de hoje. E se alegraram no Senhor, porque o Senhor os alegraram com uma grande vitória. Deus está restaurando na terra, amém, onde os governos humanos e naturais estão falhando na sua função. Quando o rei teme a Deus e os governantes honram a Deus, o povo se alegra. Por quê? Porque os governos estão sendo usados por Deus para trazer segurança, criar um ambiente de segurança e um ambiente próspero e próprio para que nós prosperemos. Quando nós estamos vendo os governos humanos falhando, amém, e se levantando contra Deus, essa é a realidade que nós estamos vendo. Existe um governo de Deus, que é o reino de Deus, e que nós oramos que o reino e o governo dele venha, o governo da voz dele, da palavra de Deus, que no meio do caos você pode também andar em segurança e prosperar. Porque esse continua sendo o desejo de Deus. Crede no Senhor e você vai estar em segurança. Você vai estar seguro. Crê no Senhor. Apoia a tua vida em Deus. Você vai estar seguro. Amém. Continua ouvindo a voz profética. E a voz profética vai te dar as dicas para você no meio desse caos. Não só estar seguro, amém? Graças a Deus, meus irmãos, por estar seguro. Amém. É uma benção. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Amém. Você vê raspão daqui, mas é uma benção saber que Deus está cuidando de nós. Amém. Nós temos aflições, nós temos desafios, sim, amém. Nós temos pressões, nós temos desafios. Nós temos os nossos erros, nós temos várias coisas, mas esse não é o ponto, amém. Nós nascemos nesse mundo em pecado, amém. Mas saber que o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim, Ele é um bom pai e nada vai faltar, amém. Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe, então... Esse lugar de confiança e de segurança em Deus é uma bênção. Amém, é uma bênção. Mas mais do que isso, ele diz, eu tenho caminhos a instruir vocês, a voz profética para dizer, nessa hora, louva a Deus, não faz nada. Vai ter horas que Deus vai pedir para você fazer coisas, tem outras que você vai dizer, louva a Deus.
e vê o livramento que eu vou fazer. Mas a voz profética, amém, pelo Espírito de Deus, levou essas pessoas do caos, amém, para um vale de bênção abundante. Deus, amém, prosperou eles avançaram, eles enriqueceram, eles cresceram, amém, em poder e em autoridade. É isso que Deus faz. Deus sempre redime as situações, amém. É que Deus, meus irmãos, te dê essa graça. E a minha oração é: aprende que no reino de Deus, nos planos de Deus na terra, vão ter pessoas que Deus destacou para falar na tua vida. Essa é a função do governo da igreja, essa é a função. É assim que funciona. É para o teu bem. Acolhe a palavra de Deus. E nesse contexto, abre o teu coração, porque Deus quer falar contigo. É a tua fé. É a tua fé que vai definir o teu nível de prosperidade nessa terra. Aqui você vai estar seguro. Graças a Deus, que o céu é um lugar maravilhoso que Deus me deu, e para sempre eu vou morar com Ele, eu tenho a segurança da salvação, minha casa. Mas tem um nível na nossa caminhada que requer a tua fé entrar em cena. E quando você desenvolve isso aqui, amém, com o coração rendido, e se insere, e meus irmãos, de novo, lembrando, não é 8 ou 80. Ou eu vou decidir tudo sobre esse assunto, ou eu não vou decidir nada. Não, são todos. A sabedoria de Deus insere, e nada mais é do que achar o teu lugar no governo de Deus, na estrutura do corpo de Cristo, para você estar operando. Amém? Você está operando, protegido, ao mesmo tempo pronto para tomar território. E ouvir de Deus. A tua fé te deu isso. Amém? É a nossa fé vai nos levar. Então que Deus te leve. Amém. Tem um vale de bênção nos esperando. Amém. Continuem com os olhos em Deus. Tem um vale da bênção. Sim, tem um vale da bênção. Deus jamais vai conduzir você por desafios e você vai ser fiel a Deus, vai crer em Deus, vai resistir, vai operar e não vai acabar num vale de bênção. É possível isso. É possível. Então, em nome de Jesus, amém. Pode ser esse mês ainda, amém. Pode ser no mês que vem, pode ser no final do ano, não sei. Mas a palavra de Deus é para nos encorajarmos, a dizer, nós temos um Deus grande que trabalha a nosso favor. Ele tem sempre algo bom para nós ali. Amém? Confia nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.